Os computadores estão em todos os lugares ao nosso redor. Desde notebooks a celulares e relógios inteligentes, eles estão mudando a maneira como vivemos. Mas alguma vez você se perguntou o que exatamente é um computador? Um computador é um dispositivo eletrônico que administra informações ou dados. Os computadores veem os dados como uns e zeros, mas sabem como combiná-los para formar coisas muito mais complexas, como uma foto, um vídeo, um website, um jogo e muito mais. Os computadores usam uma combinação de hardware e software. Hardware é toda e qualquer parte física do computador, o que inclui os componentes internos e as partes externas, como o monitor e o teclado. Software é todo o conjunto de instruções que diz ao hardware o que ele tem que fazer. Pode ser um navegador de internet, um reprodutor de mídia ou um processador de texto. Quando as pessoas dizem computador, geralmente estão se referindo a um computador pessoal, o que pode ser um desktop ou um notebook ou laptop, que em geral têm as mesmas capacidades, mas são mais fáceis de transportar. Os computadores pessoais podem ter diferentes estilos. Os modelos mais comuns usam o sistema operacional Windows. Já os computadores Mac ou Macintosh usam o sistema operacional Mac OS, enquanto os Chromebooks usam o sistema Chrome OS. Smartphones e outros dispositivos móveis geralmente usam sistemas iOS ou Android. Vamos falar mais sobre sistemas operacionais em outro vídeo. Existem computadores de diferentes tamanhos e formas. Televisões, consoles de jogos e até eletrodomésticos como geladeiras podem contar com computadores internos, apesar de não poderem realizar todas as tarefas que um computador pessoal faz. Mas existe outro tipo de computador que tem um papel muito importante nas nossas vidas: os servidores. Um servidor envia informação a outro computador ou a uma rede. Toda vez que você usa a internet, são os servidores de internet que entregam as páginas web para o seu computador mostrar para você. Os computadores também são usados em muitos escritórios para armazenar e compartilhar arquivos. Como você pode ver, existem muitos tipos de computadores por aí, e cada um deles exerce um papel no mundo moderno. Talvez você já saiba que existem muitos componentes importantes dentro de um computador, mas o que exatamente eles fazem? Vamos dar uma olhada dentro de um computador e entender quais são os diferentes elementos que permitem que ele funcione. Tanto os computadores desktop quanto os notebooks possuem uma grande placa de circuito chamada placa-mãe. Ela contém alguns dos componentes mais importantes de um computador, como o processador. Ele pode ser considerado como o cérebro do computador, porque processa as informações e executa comandos. Como o processador tende a esquentar, ele está coberto por um componente metálico, chamado cooler, que dissipa o calor do processador. A placa-mãe ainda contém a memória RAM do computador, que significa Random Access Memory. Essa é a memória de curto prazo, que o computador usa toda vez que está realizando cálculos, mas você não consegue gravar arquivos nela, já que a memória RAM apaga os registros quando você desliga o computador. É no disco rígido que você pode armazenar arquivos no longo prazo. Ele armazena todos os dados do computador, mesmo quando ele está desligado. Muitos discos rígidos usam uma bandeja magnética para armazenar dados, mas muitos computadores novos contam com unidades de estado sólido, que são mais rápidos e mais duráveis, mas também mais caros. Em muitos computadores desktop, a placa-mãe conta com slots de expansão, o que permite que você adicione placas para melhorar a sua performance. Por exemplo, você pode adicionar uma placa de vídeo para ter melhor desempenho na visualização de imagens, ou adicionar uma placa de rede wireless para se conectar ao Wi-Fi da sua casa. Muitos notebooks, porém, não contam com slots de expansão. O carregador é o responsável por levar a energia da tomada a todos os componentes do computador que a necessitam. Os notebooks também contam com uma bateria interna,
que é essencial para que possamos usar o notebook em qualquer lugar. Um computador é uma máquina bastante complexa, mas agora que você viu o que acontece dentro dele, muito do seu mistério foi desvendado. Cada computador possui seu próprio conjunto de botões e entradas. Neste vídeo, vamos explicar para que servem e como identificar alguns dos botões e entradas mais comuns. Alguns botões são universais, como o botão de ligar e desligar. Mas, dependendo do tipo de computador, este botão pode estar na frente, atrás do monitor ou até mesmo dentro, quando você abre a tampa. A entrada de energia é onde você conecta o cabo de energia. No caso dos notebooks, ela será substituída pela entrada para carregamento da bateria. Muitos computadores contam com mais de uma entrada USB para que você possa conectar vários dispositivos, teclados, impressoras e drives USB. Alguns computadores contam ainda com entradas USB-C, que são uma versão menor da USB tradicional, podendo servir para diferentes coisas. Um notebook, por exemplo, pode utilizar a entrada USB-C para conectar o cabo de carregamento da bateria. Se o seu computador for um desktop, ele deve contar com uma entrada de monitor para você conectar esse equipamento. Existem diferentes tipos de entradas, de HDMI até o modelo USB-C que mencionamos antes. Se você tiver um notebook, também poderá conectar um monitor externo, contanto que tenha o equipamento correto. Você só tem que buscar a entrada do display e plugar o cabo adequado. A entrada Ethernet serve para você se conectar à internet, caso não esteja usando o Wi-Fi. Tudo o que você precisa é um cabo Ethernet para conectar o seu computador ao modem ou roteador. Se o seu computador tiver um conector de áudio, você vai poder utilizar fones de ouvido ou caixas de som. Você ainda pode encontrar um drive de disco no seu computador, dependendo de que tão antigo ele seja e qual o fabricante. O drive de disco serve para inserir um CD, DVD ou disco Blu-ray. Se você encontrar alguma entrada parecida com esta, saiba que ela serve para outros elementos periféricos, como mouse, teclados ou impressoras. As versões mais recentes desses devices geralmente são conectadas por USB ou wireless, sem cabo. Esse foi um resumo dos principais botões e entradas de um computador. Tenha em conta que cada computador é diferente e a tecnologia está sempre evoluindo. Existem diferentes tipos de computadores, mas todos eles contam com componentes parecidos para operar. Neste vídeo, vamos mostrar quais são esses componentes e para que eles servem. Começamos com o modelo padrão de desktop, ou computador de mesa. A caixa do computador, ou CPU, contém as principais partes do computador. Aí é onde os processamentos realmente acontecem. Hoje em dia, a caixa do computador é conhecida como CPU-torre, devido ao seu formato vertical, mas existem também outros formatos e tamanhos. Para ver as coisas no seu computador, você precisa de um monitor. O monitor usa o processador de vídeo que está dentro da CPU para mostrar imagens, textos e outros conteúdos. Muitos monitores possuem display LCD ou LED. Ambos são muito finos e, por isso, não ocupam muito espaço. Modelos tudo em um são ainda mais compactos, já que combinam o monitor e a CPU em uma única unidade. Para interagir com seu computador, você precisa de um teclado e de um mouse. Existem diferentes estilos de teclado, incluindo wireless, sem cabo, e ergonômicos. O mouse é usado para controlar o cursor ou ponteiro na tela. Assim você pode clicar e interagir com seu computador. Muitos mouses detectam o movimento usando um sensor ou botão na parte de baixo. Você também pode encontrar embaixo um olho eletrônico. Computadores portáteis ou notebooks combinam tudo isso em uma única unidade, que contém todos os componentes que normalmente estão em uma CPU e, adicionalmente, uma tela embutida, um teclado e um touchpad. O touchpad é uma pequena área sensível que tem a função de um mouse tradicional. Ele permite que você controle o cursor usando um movimento de desenho com seu dedo. Os notebooks oferecem o melhor dos dois mundos em termos de portabilidade.
Você pode usá-los onde estiver, graças à bateria interna que eles levam. Ou você pode conectar um monitor, teclado ou mouse, transformando seu notebook em um computador de mesa ou desktop. Então, essas são as partes básicas de todos os computadores. Como você pode ver, cada uma tem um papel importante. Você vai entendendo a sua importância conforme passa mais e mais tempo no seu computador. Conectar os periféricos do computador. Os periféricos do computador são os dispositivos que podem ser conectados ao computador, mas não são essenciais. Por exemplo, os microfones, scanners, impressoras, webcam e outros. Também outros dispositivos que são de uso temporário, como câmeras digitais, pendrivers, MP3 player ou fones de ouvido. Conectando os alto-falantes. Conecte o microfone ou o alto-falante nas entradas correspondentes. Cada entrada tem um pequeno ícone que a representa. Conectando os periféricos. Comumente, a maioria dos periféricos, como scanners, câmeras digitais, pendrives e impressoras, devem ser conectados ao computador por meio de entradas USB, que são identificadas por este símbolo. Basta verificar se o computador possui entrada suficiente para conectar os periféricos. É bom lembrar que alguns destes periféricos também devem estar conectados a uma tomada de energia elétrica.